Questão 33. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares, uma responsável pela síntese de ATP e NADP e outra pela fixação do carbono. É a fase clara e a fase escura da fotossíntese. A fotossíntese é um processo bioquímico que garante para o vegetal a síntese de material orgânico, que é a glicose, que vai ser sintetizada ao final desse processo fotossintético. Para que a fotossíntese possa ocorrer, o vegetal ele apresenta pigmentos fotossintéticos que são capazes de absorver energia luminosa para que esse processo ocorra. A gente tem a energia luminosa sendo utilizada para o processo fotossintético, a gente tem a molécula de água sendo quebrada para a liberação de prótons e elétrons que vão ser necessários para a realização desse processo. O processo fotossintético é muito semelhante ao processo que a gente vê na respiração celular, porque os dois são processos bioquímicos, os dois vão ter prótons e elétrons que vão sendo, aí, nesse caso, transportados para poder garantir que esse processo aconteça. A diferença é que no caso da fotossíntese, o ATP que está sendo gerado através da passagem do H+, através da ATP sintase, esse ATP gerado na fase clara vai ser totalmente consumido na fase escura. Então, não é um processo metabólico que vai gerar ATP para manutenção da estrutura celular no vegetal. É um processo metabólico que gera ATP para manutenção do próprio processo fotossintético. A fase clara da fotossíntese ocorre a fotólise da água, esses H+, que estão sendo liberados, eles vão sendo levados para dentro do tilacoide e retornam ao estroma através da ATP sintase. Para que isso aconteça, a gente vê o fluxo de elétrons acontecendo na membrana do tilacoide e isso vai garantir a energia necessária para bombear o H+ para dentro do tilacoide e o H+ fazer esse retorno para o estroma através da ATP sintase. É um processo semelhante ao que a gente vê dentro da respiração celular, onde você tem uma bomba também de prótons que vai ser garantida através de um fluxo de elétrons e o retorno do próton através de uma ATP sintase. Só que lá é da região intermembrana para a região da matriz mitocondrial. No caso da fotossíntese, é de dentro do tilacoide para a região do estroma. Esse retorno do H+ para o estroma, essa saída do H+ do tilacoide para o estroma, através da ATP sintase, garante a produção de ATP. Nem todo ATP necessário para a realização da fase escura consegue ser produzido dessa forma, né? E nesse caso, através dessa transferência direta de elétrons através da membrana do tilacoide. Através da membrana do tilacoide, a gente tem, na membrana do tilacoide, na verdade, a gente tem dois fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1. E aí essa transferência contínua de elétrons até esse elétron ser liberado totalmente para ser aceptado pelo NADP, a gente tem a produção de ATP acontecendo. Só que essa quantidade de ATP produzida não é o suficiente. Então, a gente tem também a possibilidade, a gente observa que a planta tem a possibilidade de pegar esse elétron e, ao invés de liberar esse elétron para o NADP, ele leva esse elétron de volta para o fotossistema 1. Então, quando esse elétron chega ao fotossistema 1, ele vai ser novamente energizado, esse elétron vai ser liberado, liberando assim energia que vai ser utilizada para aumentar o rendimento energético dessa fase clara da fotossíntese. A finalidade da fase clara é garantir ATP e NADP reduzido para que na fase escura essas substâncias possam ser consumidas para a produção do material orgânico acontecer. Essa fase clara, né, essa que a gente está falando, né, dessa transferência de elétrons contínua sendo aceptado pelo NADP ao final do processo, e esse elétron no fotossistema 1 circulando pelo fotossistema 1, a gente tem um processo de fotofosforilação, que a gente vai ter a produção do ATP, então a gente vai ter um processo de fosforilação. Foto, porque a gente está, aí nesse caso, trabalhando com a energia luminosa para que todo esse processo aconteça. A fotofosforilação pode ser acíclica, quando o elétron passa do fotossistema 2 para o fotossistema 1 e do fotossistema 1 ele é aceptado pelo NADP, ou pode ser uma fotofosforilação cíclica, quando o elétron do fotossistema 1 passa para a ferrodoxina, depois retorna para o fotossistema 1, vai para a ferrodoxina, retorna para o fotossistema 1 e vai liberando assim a energia até que ele possa ser liberado de vez, tá? Uma hora ele vai sair desse fotossistema e vai seguir o fluxo dele. Mas esse elétron que fica indo e voltando, ele é interessante porque ele vai liberar a energia, quando ele sai do fotossistema, ele sai altamente energizado, essa energia vai sendo liberada,
e aí vai sendo utilizada para poder garantir aí, nesse caso, o armazenamento dessa energia na forma de ATP, tá bom? Então vamos lá. A fase escura já é a fase que a gente tem o ciclo das pentoses, onde você tem a ocorrência desse processo na região do estroma, onde tem a presença da enzima necessária para que isso aconteça, que vai ser aí, nesse caso, a rubisco. A rubisco ela vai ser a enzima que vai garantir a assimilação do CO2 para a realização da fase escura. E aí a gente vai garantir a produção do material orgânico ao final do processo. Para que a etapa produtora de ATP e NADP ocorra, são essenciais NADP reduzido, né, que é o NADPH, e ATP são, aí, nesse caso, moléculas produzidas na fase clara da fotossíntese. Então, depende da energia luminosa, assim como também depende da água, porque a fotólise da água vai garantir aí a produção desse ATP e NADP reduzido. São essenciais, letra A, água e oxigênio. O oxigênio é um produto da fase clara da fotossíntese. Na fotólise da água, o oxigênio liberado nessa fotólise vai ser, aí, nesse caso, liberado para a atmosfera, não é utilizado no processo fotossintético, né? Então, a letra B, glicose e oxigênio. Glicose é um produto final da fotossíntese, ele vai ser produzido na fase escura da fotossíntese. O oxigênio a gente já tinha comentado. Letra C, radiação luminosa, sim. E água, sim. Aí, nesse caso, produção de ATP e NADP reduzido são da fase clara, depende de energia luminosa e depende da fotólise da água para que a gente possa ter, aí, nesse caso, a produção dessas moléculas. Letra D, glicose, produto da fotossíntese. E letra E fala em oxigênio e dióxido de carbono. O oxigênio é produto da fase clara da fotossíntese, glicose é produto da fase escura da fotossíntese, final do processo fotossintético, né, na verdade. E o dióxido de carbono ele é assimilado na fase escura da fotossíntese e é para a produção da glicose, e não de ATP e NADP reduzido. Inclusive, para que esse processo na fase escura aconteça, o ATP vai ser consumido e o NADP reduzido também vai ser consumido. Ele vai ser reoxidado, né? O NADP reduzido vai ser reoxidado na fase escura da fotossíntese. Então, seria a letra C a opção correta dessa questão.